Olá, tudo bem? No nosso encontro agora, a gente vai trabalhar com a perspectiva metodológica de aplicação de um método de inovação orientada pelo design. Existem várias abordagens para isso, várias perspectivas, mas uma delas tem sido bastante debatida, não só no ambiente profissional, mas também no mundo acadêmico. É a perspectiva do Design Thinking. Essa perspectiva surgiu a partir de aplicações de empresas como a IDEO, que trabalham com outras organizações e levam o design, ou a ideia da inovação orientada pelo design, para diferentes empresas. A principal questão relacionada ao Design Thinking é perceber que existem dois momentos no processo de inovação. Os métodos tradicionais de inovação, eles pressupõem que nós temos uma primeira fase, onde eu busco ideias, gero ideias, e a partir disso eu tenho uma espécie de um funil. Inclusive o funil é uma das metáforas para discutir o tema inovação. Por exemplo, o funil da inovação, onde eu tenho várias ideias e faço um processo assim. E essas ideias vão passando por estágios, ou um dos métodos mais tradicionais que chama Stage Gates, passam por cada estágio. Nos estágios, as ideias que não vencem são excluídas e ao final eu tenho a grande ideia que gera a inovação. Esse método apresenta uma abordagem linear, relevante, aonde eu pressuponho que, no início do processo de inovação, eu tenho as informações relevantes para a tomada de decisão. Lembre de tudo que a gente discutiu e da perspectiva de que eu preciso ampliar o escopo, ampliar o modelo e ampliar as possibilidades no início dessa caminhada. Nessa perspectiva do funil, eu acabo, a partir de um grupo de ideias, gerando uma única ideia que é a vencedora para aquele produto, aquele serviço ou para aquele processo de inovação. A abordagem do design considera que eu tenho dois momentos. Um momento convergente, que é esse, que é o momento do funil, mas um momento divergente, que é o momento anterior, onde eu tenho que buscar o máximo de informações possível para tomar a melhor decisão. Essa figura mostra basicamente isso. Eu vou a campo com diferentes visões, amplio minha compreensão sobre o tema e depois disso, então, eu gero o meu funil. Essa abordagem ela foi aplicada em diferentes organizações e uma das perspectivas que a gente vai apresentar hoje é a perspectiva da IDEO. Nessa empresa, a ideia do Design Thinking ela é trabalhada a partir de diferentes etapas. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho cada uma dessas etapas e aí a gente vai tentar compreender como adaptar essas etapas à nossa realidade. O método de design proposto pela IDEO é um método que preconiza um olhar diferente desde a primeira fase com relação ao processo de inovação. Vamos pensar, por exemplo, num produto específico, numa cadeira, e no uso de uma cadeira pelos meus clientes. Eu posso atacar o processo de inovação dessa cadeira a partir de duas abordagens. A primeira delas seria uma abordagem tradicional, onde eu busco informações sobre a cadeira, faço benchmark com outras empresas, entendo os materiais que estão hoje no mercado disponíveis, sento dentro da minha organização com um grupo de pessoas que têm um perfil muitas vezes muito parecido, gero ideias e a partir dessa geração de ideias entro num processo de inovação. A probabilidade de ampliar os modelos mentais, gerar uma inovação radical e agregar um maior significado para esse produto é pequena. Por quê? Porque eu tenho poucos elementos diferentes da observação, diferentes da visão do meu cliente para desenvolver esse processo. Se a gente atuar na perspectiva da IDEO, essa abordagem ela passa por outras etapas. A primeira etapa seria uma etapa de compreensão do problema, ou de compreensão do briefing do cliente, onde o cliente traz essa perspectiva e aí sim eu tenho uma orientação para o meu usuário. Nessa abordagem, eu montaria um grupo de pessoas com diferentes perspectivas, diferentes olhares, um olhar da psicologia, um olhar da antropologia, um olhar da economia, um olhar de projeto, eventualmente até um olhar do campo do direito e assim por diante, e esses olhares seriam complementares. Essas pessoas estariam num grupo de construção de inovação, entendendo melhor a realidade do uso daquela cadeira a partir das informações que a gente recebeu. Fase 1, concluída, compreensão desse processo. A partir disso, cada pessoa deveria ir a campo com um objetivo claro. Por exemplo, eu iria a campo com um olhar mais da psicologia e com um olhar de segurança sobre aquele produto, ou a importância da segurança, ou a importância do meu cliente não cair da cadeira. Uma outra pessoa trabalharia com a perspectiva da usabilidade, o olhar do custo, a perspectiva de trabalho em grupo e uma série de outras questões.
Essa observação contaria, por exemplo, com vídeo, foto e traria para a minha empresa alternativas sobre aquele produto. Essa fase ela é concluída a partir do momento em que eu compartilho no grupo todas as observações e amplio os modelos mentais individuais, gerando uma perspectiva de grupo mais consistente. Depois disso, eu tenho um processo de visualização, aonde nos grupos de trabalho a gente poderia gerar os primeiros protótipos ou as primeiras ideias para dar conta daquela atividade de inovação. Então pensem o seguinte, entendi o problema, compreendi, fui a campo, observei e agora eu vou gerar ideias. Nesse processo tem várias técnicas, dentre elas o brainstorming, que estava lá no início do outro método, que nesse método aparece na fase 3. Vamos gerar o máximo de ideias, votar essas ideias e aí sim tangibilizá-las a partir de um processo de visualização, inclusive gráfica. Essa fase, pessoal, é uma fase muito rica, por quê? Porque a partir da ampliação dos modelos mentais, as ideias elas vão se ampliar também bastante. Depois disso, aí vem uma fase mais tradicional. Vejam bem, a gente abriu o processo e agora vai afunilar. Vem uma fase de avaliação das melhores ideias, aí é importante ter protótipos muitas vezes físicos, né? E ao final, depois de uma avaliação e aprimoramento, melhoria, eu gero a implementação daquela ideia vencedora. Qual é o desafio e qual é o segredo do método orientado pelo design como esse? O grande desafio é nas fases iniciais ampliar a compreensão sobre o problema. O grande desafio é nas fases iniciais ampliar os nossos modelos mentais. O grande desafio é construir um consenso coletivo que permita para a gente gerar ideias, muitas vezes malucas, muitas vezes com grau de inovação muito elevado, mas que podem se tangibilizar em ações efetivas para o meu cliente. Muitas vezes fica mais fácil para a gente entender essa perspectiva a partir de exemplos. A gente pensou na cadeira, mas pensou ainda de uma maneira sem identificar uma empresa que poderia estar operando por trás desse exemplo. Pensem numa outra lógica agora, pensem no mercado de bicicletas. Historicamente, o mercado de bicicleta, quando eu era guri, tinha uma máxima que era o não esqueça a minha Caloi. Essa máxima, todas as crianças durante o Natal entregavam para o Papai Noel lá o folhetinho para esperar a bicicleta no Natal. E era fácil a perspectiva da bicicleta. A bicicleta não estragava, não precisava usar capacete, essas roupas que tem hoje, nada. A partir da evolução do mercado, a ideia do ciclismo ganhou uma complexidade muito maior. Hoje, andar de bicicleta remete para uma roupa diferente, um capacete diferente, uma questão de segurança distinta e virou quase uma relação profissional. Essa perspectiva está presente na maioria dos players do mercado das bicicletas. Esse caso que eu vou relatar para vocês brevemente é o caso de uma empresa que desenvolveu uma outra relação a partir do resgate da origem da bicicleta. Essa empresa foi a Shimano, que era conhecida por câmbios, os câmbios Shimano, e que nessa perspectiva desenhou um processo distinto de relacionamento, então, com os clientes que não andam de bicicleta. Se essa empresa chegasse numa empresa tradicional de inovação, solicitando uma consultoria para desenvolver um novo produto, provavelmente nós teríamos melhorias no tipo de roupa, de capacete ou até mesmo na bicicleta e, eventualmente, na experiência do meu usuário dessa bicicleta. Mas, provavelmente, as melhorias estariam atreladas àquela pessoa que já está acostumada a utilizar a bicicleta. Esse caso foi desenvolvido pela Shimano junto com a IDEO e a primeira questão que veio à tona foi compreender melhor a relação das pessoas com as bicicletas historicamente. E aí o que a IDEO viu? A partir de uma série de interações com clientes, viu que historicamente as pessoas têm essa relação mais pessoal com a bicicleta, uma relação mais próxima como eu tinha na minha infância, mas que ao longo do tempo a gente vai perdendo isso e a bicicleta vira algo distante da nossa realidade. Com essa compreensão, foram a campo também e observaram o uso ou as bicicletas que existem hoje no mercado. E chegaram numa perspectiva. Hoje é muito mais complicado utilizar uma bicicleta e as pessoas se distanciaram disso por várias questões. Segurança, a facilidade de uso, funcionalidade e outras tantas. Só que, se a gente perguntar para cada um de vocês se vocês gostam de andar de bicicleta, certamente a gente tem esse interesse. Então, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um conceito de retomada dessa relação. Eles desenvolveram um conceito que simplifica a ideia
da bicicleta, como vocês podem ver nessa imagem, né? Simplifica todo o processo, inclusive do produto. O freio, nesse caso ali, é um freio no pedal, não tenho nada no guidão da bicicleta, e a bicicleta ela tem uma simplicidade, inclusive, de troca do pneu e de outras questões e acessórios que possam compor esse equipamento. Além disso, o conceito é um conceito de bem-estar, que está retratado não só na bicicleta, como nas lojas, como vocês podem ver aí. A ideia do bem-estar e da relação histórica da gente com algo que faz bem para a vida e remete para um outro significado. Esse caso, pessoal, ele traz para a gente a seguinte divisão. Um processo de inovação pode ser desenvolvido para melhorar um produto e gerar um maior valor para o meu cliente. Isso é válido, sem dúvida nenhuma é válido, e boa parte das organizações trabalha nessa perspectiva. A outra forma seria eu gerar novos significados, não só para esses clientes, mas eventualmente para novos clientes. Como, por exemplo, Schumpeter dizia, a gente já falou, gerar novos mercados. Nesse caso da orientação do design, o que foi feito foi justamente isso. Gerar um novo significado, uma retomada de uma perspectiva de relacionamento para que mais pessoas utilizassem o mesmo produto. Esse é um caso importante e um caso clássico para que a gente perceba o uso do método de design ou a orientação do design para gerar um processo de inovação. Se vocês tiverem interesse em entrar em mais detalhes no caso, podem acessar o site que está colocado aí na tela e buscar mais informações para entender passo a passo como a IDEO desenvolveu esse processo. Nesse encontro, a gente trabalhou a perspectiva metodológica da inovação orientada pelo design. Eu optei por apresentar para vocês o método desenvolvido por uma empresa, a IDEO, mas se vocês buscarem na internet outras organizações, a partir do texto Design Thinking ou a partir da inovação orientada pelo design, certamente vão encontrar várias possibilidades. O que é importante que fique para cada um? A perspectiva metodológica. A inovação orientada pelo design trabalha na ideia de, primeiro, divergência, primeiro, ampliar a compreensão sobre uma realidade e depois, convergência, depois, afunilar para a tomada de decisão. Esse é o ponto fundamental e que diferencia um método tradicional de inovação do método orientado pelo design. Bom, então o nosso encontro termina aqui. Eu espero que vocês, a partir de agora, pesquisem bastante sobre o tema, entendam bastante sobre a inovação orientada pelo design, busquem outros cases, bons estudos e até mais.